Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, sou professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura e um conteúdo super tranquilo que você entenderá facilmente, que são as cantigas trovadorescas. Então, para início de conversa, você com certeza já deve ter ouvido falar a nossa vinculação com a literatura portuguesa. Afinal, nosso contexto histórico é ligado a Portugal, levando em consideração a colonização do país, né? O Brasil foi colônia de Portugal e aí a gente pode falar nesse processo de, como eu poderia dizer, ela anda lado a lado, tem um paralelo. Alguns críticos literários, eles frisam que, principalmente o Antônio Cândido, que é uma base quando se fala de crítica literária brasileira, ele vai dizer que a literatura brasileira é um transplante da literatura portuguesa. Então, o que é que seria esse transplante da literatura portuguesa? Seria, eu pego uma literatura pronta de Portugal e insiro no Brasil. E aí, as cantigas trovadorescas, elas estão situadas no trovadorismo. Eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade, eu tenho essa linha do tempo aí. Na verdade, é conhecida como linha do tempo luso-brasileira. Eu tenho aí a literatura portuguesa e a literatura brasileira para mostrar para vocês. Então, na parte superior aí da tela, eu tenho a literatura portuguesa e aí eu tenho o trovadorismo, humanismo, classicismo. Nós não nos ateremos ao humanismo ou ao classicismo, porque não é tema da nossa aula de hoje, nem tampouco o foco, tá? E aí, na literatura brasileira, a gente observa que ela começa a se desenvolver aí em 1527, né? Mas aí a gente sabe que a gente tem outras produções aí a partir de 1500, como a Carta de Pero Vaz de Caminha. O meu foco aí é no trovadorismo em 1189, para você que não sabe ou que não assistiu outras aulas minhas acerca dessa temática. Portugal surge em 1189 e juntamente com o surgimento dessa nação, desse país, a gente tem a primeira escola literária aí, que é o trovadorismo. E aí, nessa produção literária, a gente tem a prosa, não é, que a gente conhece como novelas de cavalaria. Com certeza você já deve ter assistido alguma lenda relacionada com o Rei Arthur, obras, filmes que tratem dessa temática e outras, mas aí em Portugal se desenvolve o ciclo arturiano que tratam aí dessa aventura, dessa questão do cavalheiro, Rei Arthur, não é? Então aí a gente tem na prosa essa produção literária e no verso, na poesia, a gente tem as cantigas trovadorescas, tá? E aí eu trouxe para vocês esse esquema das cantigas trovadorescas. Elas são divididas em líricas e satíricas, e as líricas são subdivididas em cantiga de amor e de amigo. E as satíricas são divididas em cantigas de escárnio e maldizer. E aí a gente vai falar agora do eu lírico. E aí a gente tem que observar, por exemplo, se lá na prosa eu tenho a presença do narrador, todos os elementos da narrativa, como personagem, tempo, espaço, todas essas características específicas do texto organizado em prosa, aqui no texto organizado em verso, eu tenho o eu lírico como uma parte importante aí para a gente entender essa produção, tá? Então a gente não pode avançar para a explicação das cantigas trovadorescas se a gente não entende a diferença entre o eu lírico e o autor, o escritor, tá? Esse eu lírico, ele também pode ser chamado de eu poético. Então, a gente tem aí uma diferença entre a pessoa real e a entidade fictícia, que no caso seria aí o meu eu lírico. Uma forma bem simples de trazer para vocês, pessoal, pensa da seguinte forma. Se eu remoto aí, volto
na história, não só do Brasil, mas de outras nações, de outros povos, a gente percebe que a língua, a educação, a escrita, enfim, inicialmente ela não era acessível às mulheres e que as produções literárias escritas são feitas por homens, como a gente vai observar aqui nas cantigas trovadorescas. Então, quando eu falo de eu lírico, eu falo de uma forma bem coloquial, bem informal, da voz que aparece dentro do meu poema. Então, eu posso ser uma escritora e dar voz ali a um homem. Ou eu posso ser um escritor e dar voz a uma mulher. Eis a diferença entre eu lírico e autor, tá bom? E aí eu vou começar com a cantiga de amor, pessoal. A cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino, tá? Então aí a gente tem a manifestação de uma paixão infeliz, um amor não correspondido do trovador pela sua amada. Então a gente tem aí o chamado amor platônico, quer dizer, o amado, ele está sempre, o homem, na produção ali do texto, ele está sempre numa situação de submissão à mulher e sempre atrás de convencê-la, dizendo que a ama, mas ele não tem essa superioridade em relação a ela, tá? Então ele vai estar sempre numa situação de submissão à mulher amada. E aí a mulher é tratada como superior, a partir de objetivos tais como dona e senhora, a gente observa adjetivos, perdão. A gente observa em algumas produções de cantigas de amor essa associação, tá? E o seu nome jamais é revelado pelo trovador, já que é um amor não correspondido. E aí, pessoal, uma informação que eu esqueci de trazer para vocês, acerca das cantigas trovadorescas, elas são produzidas aí para serem acompanhadas de instrumentos musicais, tá? Então, uma característica muito específica dessa produção literária é que ela é para ser oralizada, falada, tá? Então, assim, a gente observa algumas características como rimas, ritmo, métrica. Então, a gente tem toda essa característica dessa produção literária. E aí, uma questão específica também da cantiga de amor é que ela se desenvolve num ambiente mais palaciano, naquele ambiente mais da nobreza, tá? E aí a gente tem a dama identificada por suas qualidades físicas, morais e sociais, portanto, é uma mulher idealizada. E aí a gente volta. O que é uma idealização? É aquilo que eu acredito que seja o ideal, o mais próximo do que o outro quer. Então a gente tem essa visão da mulher não de forma real, mas de uma forma criada do que seria adequado para a sociedade daquela época, tá, pessoal? E a vassalagem amorosa. Aí o trovador, ele é o vassalo e a dama a suzerana. Você lembra que eu sempre falo, gosta de história? Não gosta? Ih, deu ruim, tem que aprender história de qualquer forma. Quando a gente fala do trovadorismo, ele se desenvolve aí depois, posteriormente, nesse sistema feudal. O que a gente tem? A gente tem o vassalo e o suzerano. O suzerano é o senhor e o vassalo é o servo, né? Uma situação inferior. Quando a gente fala da cantiga trovadoresca, acontece um fenômeno chamado vassalagem amorosa, em que o homem ele é o vassalo, porque ele coloca-se em uma situação de inferioridade à mulher, e a mulher é a suzerana. Não à toa que eu escolhi essa pequena imagem, esse pequeno desenho para mostrar para vocês, tá? Eu trouxe esse exemplo de um lado. Do lado direito aí da tela de vocês, eu tenho a versão original e do outro lado eu tenho aí na língua portuguesa atual. Por quê? Pessoal, quando a gente fala das cantigas, elas eram produzidas, escritas no galego português, que é uma forma da língua portuguesa mais antiga, enfim, depois do processo de divisão da Península Ibérica em Portugal e Espanha, tá? Então é o galego português, a gente observa algum estranhamento. Então, se você, por algum momento, quer ouvir como é que é uma cantiga trovadoresca, você pode acessar, enfim, em sites de vídeos, de pesquisas que você consegue ouvir. Causa um certo estranhamento por experiência própria de sala de aula, viu? Mas é comum que a gente observe sempre esse ritmo, tá bom?
E aí diz assim: a boa dona por quem eu trovava e que não dava nada por mim, embora ela não gostasse nada de mim, com sofrimento sempre a servi, e agora já por ela enlouqueci, e dá por mim tanto quanto antes dava. Então aí eu tenho no trecho da Cantiga de Amor de João Garcia Guilherme, tá? Observa aí que a gente tem esse amor não correspondido, em que ele se coloca em uma situação de submissão. Agora, a gente vai falar da Cantiga de Amigo. Então, lembra que eu falei para vocês que é importante eu compreender a diferença entre eu lírico e autor? Pois é, aqui na Cantiga de Amigo, eu tenho eu lírico feminino. Então, a voz que aparecerá nessa produção literária é a voz de uma mulher, tá? De forma diferente. Obviamente, eu tenho uma escrita, eu tenho um autor masculino, eu tenho um homem, e aí eu dou voz, esse autor, esse escritor dá voz a uma mulher. Ah, pessoal, quem escreve aí a cantiga trovadoresca é o trovador, tá bom? Vamos lá. No caso, se lá eu tenho uma vassalagem amorosa, um amor não correspondido na cantiga de amor, aqui eu tenho como tema a saudade, tá? Então, como assim a saudade vai aparecer? A mulher, a donzela, ela vai sempre estar em uma situação de distanciamento do ser amado, do homem, né? Da pessoa que ela ama. Então, ela não tem aquela questão de amor platônico, de amor não correspondido, mas a gente tem o que a gente chama de lamentação amorosa. Por quê? Porque ela lamenta a saudade, a ausência do seu amado. E aí a gente tem essa relação amorosa concreta entre as pessoas do campo. Então, diferente da cantiga de amor, a cantiga de amigo ela vai se desenvolver aí num ambiente mais rural mesmo, mais do campo, mais simples, tá? O eu lírico é sempre feminino, como eu já abordei. A mulher, pessoal, que é amiga, é a namorada, ela se lamenta aí pela saudade do amigo. Então, observa, quando a gente fala da cantiga de amigo, esse amigo se refere a amado ou namorado, tá? Não ao significado que a palavra tem hoje usual pra gente. Quem compõe as cantigas é um homem, o trovador, que cria um eu lírico feminino. O cenário sempre caracteriza um ambiente campesino, tá? Além da mulher e seu amigo, outros personagens podem aparecer. Então, aqui não é mais assim tão restrito, a gente tem outras figuras que aparecem na produção. E aí eu trouxe novamente um exemplo para vocês, curtinho, para que vocês compreendam a diferença. Diz assim: ai, ondas que eu vim ver, se me sabeis dizer, por que tarda meu amigo sem mim? Ai, ondas que eu vim mirar, se me sabeis contar, por que tarda meu amigo sem mim? Então, observa, pessoal, aqui, que ela começa essa produção aqui, o eu lírico feminino, a mulher começa a lamentar. Então, ela começa já no tom de lamentação, tá? Então, é justamente essa ausência do seu amado. E aí, vamos às cantigas de escárnio. Então, volta aqui. Até agora, a gente viu as cantigas líricas, tá? A cantiga de amor e a cantiga de amigo. Agora, a gente vai falar das cantigas de escárnio e maldizer, que estão dentro, lá naquele mapinha mental que eu apresentei no início, das cantigas satíricas, tá? Sátira vem de crítica, então eu tenho uma crítica ali presente nessa produção. Pode ser uma crítica social? Pode, mas aí, no geral, nas cantigas trovadorescas, elas são feitas a pessoas específicas, tá? E aí eu começo com a cantiga de escárnio, tá? A cantiga de escárnio, ela é uma cantiga que ela tem uma certa... Ela é um pouquinho discreta, vamos dizer assim, é uma crítica indireta. A palavra correta é essa, uma crítica indireta, quer dizer, a pessoa faz a crítica dela ali, mas ela não deixa claro a quem se destina essa crítica, tá bom? Então, a gente tem críticas ao comportamento social, palavras de duplo sentido, justamente por não querer mostrar a quem se refere, ironias e trocadilhos, e sem identificação direta. Olha só um exemplo.
Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvei em meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei ainda. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e idiota. Parece até uma palavra de baixo calão, e sua mãe em casa deve estar dizendo, pelo amor de Deus, essa professora. Mas assim, é o que eu quero trazer para vocês nessa produção literária, é que vocês compreendam que ela não está tão distante da nossa realidade. Se eu volto para as músicas contemporâneas, a gente observa algumas semelhanças, quer dizer que eu posso facilmente associar essas letras de música a cantigas trovadorescas. Quer ver? Acesse a tua lista de músicas, ou pode ser na tua memória, pode pegar o celular e acessar, e aí você vai ver, quando você for ouvir a música, olha, isso aqui parece uma cantiga de amigo, isso aqui parece uma cantiga de amor, essa aqui dá mais para uma cantiga de maldizer, de escárnio, tá? Então a gente tem essa associação. E aí a gente vai para as cantigas de maldizer. Essa aqui, ela se opõe à cantiga de escárnio. Como que se opõe? Imagina só, lá na cantiga de escárnio eu tenho uma crítica indireta. Aqui eu tenho uma crítica direta, quer dizer, lembra daquele ditado popular de dar nome aos bois? Aqui as pessoas que recebem a crítica, elas são nomeadas, então eu digo para quem essa minha crítica vai, tá? Não há nenhuma necessidade de esconder, até porque o trovador quer realmente expressar, tá? Diretamente. Então, a crítica ela é feita de forma explícita e uma linguagem ofensiva e palavrões, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ele é um pouquinho mais contido, no entanto, a gente tem algumas, assim, que são mais pesadas. Diz assim: a uma velha quisera trovar, quando em Toledo fiquei desta vez, e veio-me o Raca Lopes, observa aí que aparece o nome da pessoa, rogar, e disse-me assim: por Deus que vos fez, não troveis a nenhuma velha aqui, pois acharão que trovastes para mim, tá? Então, pessoal, a gente resume aqui, tá, as cantigas trovadorescas. Eu trouxe uma questão bem simples, assim, para sintetizar tudo que eu trouxe. Então, observa aqui por que a professora trouxe as cantigas trovadorescas e não novelas de cavalaria, por exemplo. Porque a gente tem uma ligação direta dessa produção literária hoje no contemporâneo, inclusive nas literaturas de cordéis. Se você tiver assistido outra aula acerca dessa temática, eu falo dessa associação, tá? Vamos lá, essa questão aí é da FUVEST, e aí diz assim: interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem, amante e mulher amada, ou mulher amante, homem amado, pode-se afirmar que... Então, o que ele quer saber? Nessa relação de vassalagem, o que eu tenho? O trovadorismo corresponde ao Renascimento. Lembra que a gente não ia tratar do Renascimento? O trovadorismo, ele antecede ao Renascimento, tá? O trovadorismo corresponde ao movimento humanista? Também não, ele antecede. Então, quando fala de trovadorismo, lembra sempre, a gente está falando aí da primeira escola literária de Portugal, tá, pessoal? Letra C. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. Então, assim, se você estiver prestando atenção na minha aula, obviamente, se eu colocasse todas as alternativas ali, facilmente você conseguiria identificar qual seria a alternativa correta. Lembra a vassalagem amorosa em que ela se liga ao sistema feudal? Pois é aqui que eu chego à minha questão, certo? Fácil, não é? Vamos ver por que as outras não são assertivas, não são corretas, tá? Letra D. O trovadorismo, e o medievalismo, eita, a dicção da professora, só poderiam ser provençais. Aí a gente observa que não é uma característica. E a letra E ou E, tanto o trovadorismo como o humanismo são expressões de decadência medieval. Então, aqui a gente está falando de vassalagem, né, pessoal? Então, obviamente, a gente observa que não é essa a alternativa assertiva. E aí, gostou da nossa aula? Gostou da aula de hoje?
Você pode assistir novamente essa aula acessando a nossa plataforma Eduque. Lá você pode também ter acesso a esse slide, fazer anotações, fazer o mapa mental, que é muito importante, tá bom?